Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui é Fernanda da Konumi. Boa Tudo tarde. bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bem. Boa tarde. Só esperar todo mundo entrando aí, mais uns 30 segundos a gente começa, ok? Ok. Perfeito. Daniel, entrou aí agora, né? Boa, beleza? Tudo bem, meu caro? Um oi a todos, né, geral. Estamos aqui, né, na correria para fazer um evento bacana para vocês aqui. Show de bola. Tô vendo com o pessoal aqui também que fez a inscrição. Rubens e Nara, né? Isso. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Já vamos começando aqui nosso bate-papo aqui sobre esse momento que nós estamos vivendo aí de muita incerteza, né? E num momento como esse, a preocupação com a gestão de caixa e a continuidade dos negócios vira questão de sobrevivência e o principal ponto que a gente vai precisar tratar, pelo menos nesses primeiros meses aí, dessa crise, que não é uma questão brasileira, mas é uma questão global, né? Então, a nossa proposta é apresentar algumas boas práticas, algumas dicas de como a gente tem lidado e ajudado nossos clientes a passar por esse momento. Estamos aqui em parceria com a Lever Pro, então essa é um meetup que é da Amur, juntamente com a Lever Pro. Ao longo da apresentação, vocês vão entendendo melhor como que funciona essa interação e como é que nós temos ajudado aí as empresas que estão passando por esse momento tão turbulento. Primeiro, eu vou passar como é que vai ser a dinâmica desse nosso evento. Então, no próximo slide, Alisson, pode passar. Tudo bem. No próximo slide, eu vou só repassar algumas questões, como é que vai funcionar. Na primeira parte do evento, a gente vai deixar os participantes no mudo, então vão ser mais eu e o Alisson apresentando algumas boas práticas que a gente tem utilizado. A gente sugere, se todo mundo estiver confortável, que deixe suas câmeras ligadas. Obviamente, se a internet estiver colaborando, né, para esse momento aí, para a gente visualizar, ver as pessoas, eu acho que fica mais fácil a nossa interação. Podem mandar perguntas e comentários no chat da plataforma. E ao longo da apresentação, a gente vai mandar alguns pools aí com enquetes, com algumas perguntas, para a gente entender como que cada um está lidando com esse momento, quais os impactos. E aí, no final, a gente... pode passar, Alisson. Aí, na parte final, a gente vai abrir para as considerações, só que aí eu peço para a gente conseguir coordenar melhor as participações de vocês, que vocês usem uma ferramenta que tem aqui no Zoom, que é a questão de levantar a mão. Então, vocês vão aqui onde está participantes e vai aparecer uma caixinha aqui para vocês clicam, vai ficar uma mãozinha levantada do lado do seu nome, e aí a gente vai coordenando aí quem quiser fazer comentário, e a gente vai dando a palavra para quem tiver interesse em contribuir. Ok? Pode passar, Alisson. Então, quem que vai apresentar esse meetup, essa primeira interação, serei eu, né, Gustavo, sou diretor aqui da Amur.
no escritório de Belo Horizonte, e o Alisson, que é o fundador da LeverPro, que é uma startup especializada em planejamento e gestão financeira. E ao longo da apresentação vocês vão conhecendo melhor como que a gente trabalha e como que a gente pode ajudar vocês nesse momento aí. Perfeito. Okay? Pode passar. Qual que é o foco aqui da conversa? Basicamente, minimizar os impactos financeiros da crise, mas sempre focando em garantir a continuidade dos negócios depois da crise. A gente sabe que é temporário, é um momento de muito desafio, tem muita gente pensando e analisando como que a gente vai superar isso, e cada empresa tem que fazer o seu papel individualmente, sempre monitorando o que está acontecendo ao seu redor, né? Mas a gente tem que estar sempre focado que depois da tempestade a gente vai ter um momento que os negócios têm que estar preparados para a retomada da economia, que vai ter muita demanda represada e muita coisa a ser feita nesse momento aí. Pode passar. Perfeito. Só repassando aqui a agenda, então a gente estruturou alguns em 7 tópicos. A gente não vai explorar profundamente cada um, obviamente, não é o objetivo. Vamos passar algumas questões práticas sobre cada um dos temas. E eu e o Alisson, a gente vai fazendo esse bate-bola aí, com algumas ações que a gente pode realizar para fazer a melhor gestão do fluxo de caixa, mostrando ferramentas que podem auxiliar nesse processo para que a gente consiga passar por esse momento de uma forma mais estruturada. Ok? Vamos. Aí eu vou dar o início ao conteúdo mesmo, e aí ao longo podem ficar à vontade para fazer comentários, dúvidas, a gente vai verificando aqui no chat, e ao longo da apresentação a gente pode ir fazendo os comentários, ok? Pode passar. Primeira coisa, primeiro ponto que a gente precisa tratar é como que a empresa vai se estruturar e quais os processos que ela precisa ter dentro da empresa para conseguir enfrentar essa crise de uma forma holística, sistêmica e que consiga analisar todos os impactos que podem ter no negócio a partir dessas novas informações que o mercado está levando a vocês. Então, o primeiro ponto que a gente recomenda fortemente é que os principais decisores ou as principais áreas de negócio, elas estejam muito alinhadas e formem um grupo de gestão de risco, de gestão de crise, criem uma sala de guerra mesmo, para que vocês, cada uma das áreas, finanças, operações, vendas, RH, consigam dar a sua visão e a sua interpretação sobre o que está acontecendo. Isso é muito fundamental porque, no primeiro momento, a gente começa a pensar, obviamente, na nossa venda. A venda está caindo, ou a inadimplência está aumentando, mas ontem, num cliente, eu experimentei a importância dessa gestão multidisciplinar. A gente estava falando era uma empresa distribuidora de gás, que atua em 5 unidades no interior de Minas, e ela estava muito preocupada que teve um boom de venda de gás, o pessoal deve ter feito estoque, aí começou a oscilar um pouco a venda e a gente começou a discutir o impacto na venda. Só que aí o responsável pela logística já trouxe uma nova perspectiva. A cadeia de fornecimento, por questões específicas da cadeia de fornecimento do gás, começou a ter alguns problemas na cadeia. Então, eles tiveram problemas de fornecimento em algumas unidades. Isso implica que essas unidades, para hoje e amanhã, na verdade, ontem e hoje, ela teria problemas de abastecimento e, obviamente, se você não tem o gás na venda, você não vai conseguir entregar, você vai ter uma queda importante na venda. Então, esse plano tem que estar muito alinhado, porque se eu não tenho a visão de operações, eu posso estar partindo de alguma premissa baseada apenas na visão de mercado,
que a minha área de operações não consegue suplantar. Então, a primeira recomendação que a gente recomenda fortemente é criar esse grupo multidisciplinar de gestão da crise. Pode passar o... No primeiro momento, o que a gente acha que é muito válido é que esse ritual seja diário, pelo menos uma vez por dia. Esse grupo, essa equipe de gestão de crise, ela precisa atualizar sobre o que está acontecendo. Essa semana, todo mundo está muito antenado e tem visto que uma coisa que é anunciada no domingo, no almoço do dia seguinte, pode mudar. Na preparação do material final desse webinar, o governo lançou uma nova linha de crédito para pequenas e médias empresas. Então, a todo momento, novas medidas, novas mudanças de cenário estão acontecendo, e essa atualização de cenários e ações e planos de ação, ela precisa ser diária, porque qualquer mudança de perspectiva pode impactar a sua receita, seu pagamento ou suas linhas de crédito. Então, essa é outra recomendação forte que a gente faz. Outro ponto fundamental é definir quais serão os indicadores chaves que vão ser acompanhados diariamente. O primeiro, que talvez é o que a gente vai explorar muito hoje aqui, nessa dinâmica que a gente vai fazer, é o fluxo de caixa futuro. Pensar os impactos das ações de hoje na sua disponibilidade de caixa, na sua capacidade de honrar seus compromissos, deve ser a prioridade número 1 de qualquer gestão financeira de caixa. Então, ampliar o horizonte da projeção de fluxo de caixa, aumentar a confiabilidade disso, tem que ser uma tarefa importante do trabalho, porque sem essa visibilidade, você pode tomar muitas decisões que, com a visão de hoje, parecem adequadas, mas quando você alonga, pode ser que aquela decisão economicamente, financeiramente, não seja melhor para você. Então, a gente entende os desafios da projeção de fluxo de caixa, ainda mais num cenário tão incerto, e por isso que a recomendação é que isso seja diário. Todo dia vai mudar, e é importante saber o que está acontecendo todo dia, para que as decisões estejam sempre alinhadas a essa projeção de fluxo de caixa futuro. O Alisson vai explorar isso melhor no próximo ponto. Pode passar? Vendas e inadimplências, obviamente, que é aonde está a sobrevivência da empresa. Então, existem empresas que vão sofrer um impacto no primeiro dia de crise, com o fechamento de lojas e tudo mais, mas tem empresas que trabalham com venda para PJ, business to business, e que o ciclo financeiro dela, o ciclo de receita, tem um período maior. Então, é importante vocês terem essa visão e atualizando diariamente qual que é a perspectiva das suas vendas e da sua inadimplência. E, obviamente, nunca deixar de lado o monitoramento da margem de contribuição, nesse momento focando mais nos produtos ou nos serviços que te dão mais margem, que geram mais caixa rapidamente, para fazer um pool aí que garanta. Aqui, obviamente, que isso aqui são algumas sugestões básicas, mas cada empresa vai precisar definir algum indicador-chave que vai ter que acompanhar diariamente. Aí agora eu vou passar a bola para o Alisson, que vai explorar um pouquinho melhor essa questão do fluxo de caixa futuro e a importância de ter essa visão para tomar melhores decisões. Com você aí, Alisson. Então, tudo bem, pessoal? Boa tarde, novamente. Como o Gustavo mesmo já me apresentou previamente, eu sou o Alisson, fundador da LeverPro, e a gente trabalha realmente com a tecnologia para ajudar aí os gestores e diretores na tomada de decisão de forma mais dinâmica, rápida, né? O nosso principal produto é um sistema online, né, de controladoria. E a gente está aqui, então, para juntar essa ferramenta com esse know-how que a Amor tem, e com esse conjunto a gente tem certeza que a gente vai conseguir ajudar todos vocês aí, tá bom? Para iniciar aqui de forma até mais prática, eu montei dois cenários, tá?
um cenário dentro de uma planilha Excel que a gente vai mostrar aqui realmente uma simulação de o que está acontecendo no mercado hoje e como reagir, né, algumas estratégias para reação desse momento de crise, tá? E ao mesmo tempo a gente vai mostrar um cenário da ferramenta online. No final, gente, a ideia é realmente a gente está se expondo a ajudar vocês nesse momento da melhor maneira possível. Tá? A gente sabe que o fluxo de caixa é um momento crucial para essa análise. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui inicialmente uma planilha que a gente preparou, tá? E só para explicar o cenário aqui dela. É um fluxo de caixa padrão, onde a gente tem as atividades de operação, atividades de investimento e atividades de financiamento, tá bom? Então, assim, ela tem uma estrutura básica, depois, se vocês quiserem, eu posso passar essa planilha para vocês, tá? E a gente fez uma projeção aqui na frente, olha, de 1 ano, tá? A gente está vendo que está tudo ainda aqui bonitinho, não tem nada vermelho, mas a gente ainda vai piorar a situação para melhorar ela, tá bom? Então, agora, eu vou passar para o Gustavo, que ele vai inserir o primeiro assunto do fluxo de caixa, tá? Que é o ciclo de receitas. Aí, volta um pouquinho aí, o Alisson. Só que a gente queria lançar a primeira enquete aí no webinar, no Meetup, só para a gente entender como que cada um de vocês está gerenciando o seu fluxo de caixa. Aí a gente abriu, aí todo mundo está vendo aí um pop-up com uma pergunta. A sua projeção de fluxo de caixa atende à sua necessidade atualmente? Aí, se cada um de vocês puder responder, para a gente só ter uma primeira visão de como que cada um de vocês está trabalhando com a projeção de fluxo de caixa nesse momento crítico aí. Mas podemos dar sequência, né? Não, pois é. Aí pessoal, mais uns 15 segundinhos aí para vocês responderem a pergunta e aí a gente retoma, ok? Vamos lá. Eu estou acompanhando aqui quem já respondeu. Tem 12 pessoas já responderam, já 15. Aí eu vou dar mais 5 segundos, aí até a gente vai apresentar, a gente pode apresentar, inclusive, o resultado disso daí. Ok? Manu, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar aí para a gente dar um andamento aí. Manu, você consegue mostrar aí para a gente o resultado? Então, de 17 pessoas, 44% falaram que é confiável, está sempre atualizado. 44% falaram que é confiável, porém tem muito trabalho para manter atualizado. E 6% falou que não é confiável e que 6% não trabalha com projeções de fluxo de caixa. Então, esse é um ponto importante que a gente tem trabalhado muito no mercado, que é essa questão de ter o fluxo de caixa. Ele pode ser confiável, mas ele também pode ser muito trabalhoso. Então, esse é um dos trabalhos que a gente quer ajudar as empresas a melhorar essa confiabilidade e também diminuir o trabalho para isso ser feito. Então, quando a gente começa a pensar em fluxo de caixa, talvez a variável mais importante é a gente conseguir projetar a venda. É a gente conseguir ter visão de para onde que minha venda e meu recebimento está indo. Aqui eu só trouxe um dado que a Elo ela gerou ontem, que é sobre o impacto da crise sobre alguns setores da economia baseado na variação do faturamento nas maquininhas. Aqui só tem o dado eu só vou apresentar o de débito, que era só para a gente ver como que cada setor vai reagir de uma forma. Então, a gente está falando, supermercados e drogarias, por questões óbvias, tiveram até um crescimento,
da movimentação financeira, mas cada setor sofreu de uma forma diferente. E aqui a gente vê que o setor de vestuário, entre todos, ele é o que mais sofreu segundo essa métrica aqui. Então, cada setor vai ter um impacto diferente e, para cada impacto, uma decisão específica de gestão de caixa vai ser necessária, algumas mais radicais, outras mais conservadoras. E isso é importante para que vocês também participem, gerem a sua decisão sobre como tratar a questão do fluxo de caixa. Pode passar, Alisson. Então, basicamente, nesse ciclo que a gente chamou de ciclo de receitas, basicamente o que a gente precisa, resumindo aqui, eu preciso tratar venda, faturamento e contas a receber. Em venda, se a empresa tem possibilidade de mudar o seu mix de canais de venda, esse é o momento e tem que ser feito de uma maneira muito ágil e coordenada. Todo mundo vai perder venda. A forma como você se adapta a esse novo cenário vai levar você a conseguir mitigar essa perda. Então, aqui na venda, mudar o mix, o canal que você vai contactar o seu cliente e inovar na forma de interagir com o cliente. É o momento criar ações específicas para a equipe de venda, para a equipe de marketing, para conseguir, nesse momento, criar, mesmo que for de forma tímida, mas alguma fonte alternativa de receita precisa ser gerada nesse momento. Faturamento. Aqui, decorrência da venda, é manter sempre atualizado o cenário de receita. Esse vai ser o exercício que o Alisson vai fazer. Então, aqui é visão de venda, visão de projeção de receitas, e está sempre monitorando e buscando indicadores que antecipem o quanto antes essa questão da sua receita. No ponto do contas a receber, aqui é o momento de atuar proativamente para minimizar a inadimplência. A gente sabe que a tendência é que a inadimplência aumente, independente do setor que você estiver. Aí é o momento de estar próximo ao cliente, analisar a demanda dele, renegociar, replanejar a forma de pagamento e avaliar quais as condições de crédito e de cobrança que você vai implementar para um momento como esse. A gente tem que lembrar que está todo mundo no mesmo barco, e da mesma forma que você vai precisar de ajuda do seu fornecedor ou do governo, o seu cliente também vai precisar. Então, talvez seja o momento de estreitar os laços de parceria, talvez criando, elaborando políticas de crédito, cobrança, que sejam mais aderentes ao momento que a gente está vivendo. Mas sempre focado em aumentar o fluxo de recebimento e aumentar a confiabilidade dele. Para quem está na ponta ali do crédito, da cobrança, ele garantir que o que eu estou projetando, o que eu estou achando que eu vendi, que eu tenha um mínimo de certeza sobre o recebimento. Porque sem isso, qualquer projeção do fluxo de caixa e gestão e decisões podem ser muito impactadas. Então, nesse cenário, o Alisson vai mostrar como que isso, como um analista de planejamento e análise financeira, trabalharia isso, gerenciaria esses cenários que impactariam na tomada de decisão do negócio. Vai lá, Alisson. Então, pessoal, então vamos aqui visualizar aqui o cenário onde a gente tem aqui vendas eu diversifiquei, né? Coloquei nomes genéricos aqui, de prestação de serviços, de venda de mercadorias e venda de produtos, né? A gente não vai chegar aqui no mérito de como fazer a projeção, tá? Mas num segundo momento, quem tiver interesse, a gente tem todo o know-how, né? A gente tem, inclusive na ferramenta Lever Pro, a gente tem projeção, métodos de projeções estatísticas, tá bom? E a gente vai ter todo o prazer em ajudar vocês a fazerem essas projeções de acordo com
cada um dos seus negócios, tá? Mas então aqui, olha, eu coloquei um cenário normal, onde tudo está positivo, né, as atividades de operação, onde a operação da empresa está saudável, né? As operações de investimento, obviamente, estão negativas, porque a gente faz algum tipo de investimento, tá? E a gente tem algum volume de empréstimo aqui embaixo também. Então, nós temos aqui a movimentação de caixa sempre positiva, tá? E temos um saldo inicial de caixa e temos um saldo final de caixa. Por enquanto, está tudo ok, né? A gente não tem problema nenhum, a gente ainda não identificou uma crise, né? Mas chega um momento que aparece o corona aqui no mês de fevereiro, janeiro, e que já começa a afetar o nosso cenário em março. Então, eu fiz uma projeção aqui embaixo para as receitas, onde eu vou fazer uma diminuição em 60% até chegar em abril, tá? Então, se eu abrir aqui agora, a gente vai visualizar que a gente teve uma queda de um produto que a gente faturava 180 por mês, a gente caiu para 80. Eu fui até um pouco mais agressivo, porque eu sei que em alguns setores é realmente muito agressivo, tá bom? E o que aconteceu nesse cenário, quando a gente tem uma queda abrupta de vendas, quando a inadimplência aumenta e onde todos os seus clientes começam a pedir prazo para pagamento. Realmente, o seu caixa é diretamente afetado, tá? Então, onde a gente tinha uma movimentação positiva, a partir de março a gente já identifica que a movimentação já é negativa, tá bom? E naturalmente, o que isso faz, e o que isso acarreta? Ele vai gastando e acabando com o seu caixa. Então, num cenário atual, onde a gente tem uma queda aí das entradas no caixa, pode ser que em maio você já não tenha caixa, né? Você já tenha um déficit aí de 240 mil aqui nesse cenário, tá? Então, a gente coloca uma grande importância em sempre estar observando os dados dentro da planilha, né? Sempre estar observando e tendo certeza de que aqueles números têm consistência. Aqui a gente está apresentando um fluxo de caixa mensal. O ideal no cenário atual seria o quê? Agora eu vou até abrir aqui a ferramenta para a gente dar uma olhada. Tá? Aqui a nossa ferramenta online Lever Pro. A gente faz um login, que nem eu falei, é um sistema, uma plataforma de planejamento econômico-financeiro que a gente só configurou um fluxo de caixa para vocês. Bom, gente? Então aqui, ó, ele já vai calcular automaticamente para a gente o fluxo de caixa. Aqui ele já apresentou aqui o realizado, uma estrutura bacana, né? Se a gente clicar aqui, ele vai abrir para a gente o previsto, da mesma forma. E o bacana aqui é que a gente tem a possibilidade do acompanhamento diário, mensal, semanal. Então, além de você automatizar esse processo, você também ganha a possibilidade de ter uma granularidade muito maior, que muitas vezes, quando você está desenvolvendo uma planilha na mão, a gente sabe o tanto que é trabalhoso, né? Um dos motivos do sistema foi porque realmente eu já passei horas sem dormir fazendo esse tipo de planilha. Então, aqui, por exemplo, um acompanhamento diário aqui do fluxo de caixa. Então, agora eu vou passar para uma próxima etapa. Então, a gente acabou de ver que a gente entrou num cenário de depressão, né? Um cenário onde a gente vai ficar sem caixa e agora a gente vai começar a identificar e apresentar algumas ações que a gente pode fazer para sair desse tipo de situação, tá? Eu retomo a palavra aí para o Gustavo. Então, antes da gente entrar nas ações específicas nesse cenário, aí eu lancei mais uma pergunta aí, para a gente entender como é que a crise está impactando cada um dos negócios de vocês aí. Então, a gente colocou algumas alternativas aí para vocês.
eu peço para que vocês respondam para a gente entender como que o cenário atual está impactando a projeção de receitas de vocês. Inclusive, o que a gente tem visto em alguns clientes é que, dependendo do perfil do negócio, o cliente não estava tão maduro na questão de projeção de fluxo de caixa pelo negócio ser mais estável ou não ter essa necessidade desse acompanhamento tão preciso. Então, para alguns não está muito claro qual que vai ser o impacto da crise, se vai ser, vou cair 25%, 50%, 75%. Então, é importante a gente até entender como que isso está impactando. Pessoal, então até agora 14 responderam. Eu queria só dar mais uns 5 segundinhos para a gente fechar aí a pesquisa e a Manuela poder... então, estamos com 16, 17, então bater uma meta. Então, na pesquisa anterior foram 17. Pode fechar aí, Manuela. Aí a Manuela vai apresentar o resultado só para a gente saber. Então, ninguém, obviamente, a receita vai crescer, 6% não terá impacto, a maioria, 39%, está com as perspectivas de 25% de queda, e 11% ainda não está claro qual a perspectiva de receita. Então, quem está ali, a receita deve cair 75%. A tendência é que o plano, as ações precisam ser mais agressivas do ponto de vista de rediscutir o que a gente vai falar para frente. E quem está ali com 11% ainda não está clara a perspectiva, o esforço tem que ser grande aí para entender isso, porque uma surpresa nesse momento pode ser muito prejudicial para a empresa. Obrigado pela participação aí, viu, pessoal? Vamos para o próximo slide aí, ó. Pessoal, aqui eu vou passar mais rápido, que é a questão do ciclo de pagamentos. Basicamente, qual que é a orientação que a gente faz? Tente agrupar os gastos com perfis semelhantes. Aqui eu dei um exemplo: tributário, previdenciário, mão de obra, compras. Aí eu classifiquei compras em 4 tipos, né? Que é matéria-prima, uso e consumo, contratos e faturas e capex, empréstimos e financiamentos e dividendos. Aqui o critério de priorização para atuar em cima precisa, primeiro, relevância no fluxo de pagamentos. Não adianta a gente cortar o cafezinho se 20% do nosso fluxo de caixa é impactado por uma compra de matéria-prima. Então, nesse momento, os esforços têm que ser naquilo que é mais relevante. Outra coisa que aí é mais subjetivo: o impacto na continuidade da operação e o impacto no momento da retomada. Então, essas são 2 variáveis que precisam ser muito avaliadas para que nenhuma decisão que seja tomada agora atrapalhe a empresa daqui 2 meses, 3 meses. Que a gente tem que pensar que a gente tem que sobreviver, mas tem que ter musculatura para voltar a operar e pagar, vamos colocar assim, pagar a conta desse período aí. Ações imediatas que podem ser tomadas, negociar prazo com todo mundo. Então eu coloco que tem que priorizar os mais relevantes, mas obviamente que aqui a sugestão é: distribua tarefas. O pessoal de frente mais da diretoria, da gerência, tratem os fluxos de pagamento mais relevantes. Negociem prazo. Seja transparente. Todo mundo está vivendo o mesmo problema. Todo mundo que a gente conversou, que teve que ligar para o fornecedor e tudo mais, todo mundo está ciente, está compreensivo e está entendendo o problema que a sociedade está vivendo. Então, nesse momento, tem que renegociar prazo, que aí grande parte do fôlego que vocês precisam está com seus fornecedores. Mas sempre avalie. Um exemplo, por exemplo, que a gente veio da Vale do Rio Doce, Vale, né? Essa semana.
eles estão preocupados em dar fôlego para os seus fornecedores, porque na retomada eles vão precisar deles. Então, na hora de analisar, não adianta também eu esgoelar meu fornecedor e meu fornecedor, ao final da crise, não está operando mais, eu vou ter dificuldade depois da retomada. Então, a análise tem que ser tanto do ponto de vista do seu caixa, mas também na continuidade da operação. Cria abordagens alinhadas aos cenários do ciclo de receitas. Então, quando a gente fala de projeção, é porque a projeção é fundamental para você definir, eu vou ser mais agressivo, vou ser mais tranquilo, vou deixar alguns fornecedores para um segundo momento. Isso tudo vai depender muito da sua visão sobre a sua receita e como que vai estar o seu caixa futuro. Por isso que a gente precisa trabalhar sempre com a visão de caixa futuro. Porque senão eu posso tomar alguma decisão atabalhoada nisso daí, que nossa, o mundo vai acabar, demite, ou o mundo vai acabar, encerra o contrato. Só que quando eu olho o meu fluxo de caixa, eu ainda tenho tempo para tomar uma decisão mais estruturada. Então, o fluxo de caixa projetado não é só para dar celeridade no processo, ele também é para vocês, em alguns momentos, falarem, eu posso tomar essa decisão de uma forma mais estruturada. Então, esse é um jogo, é uma dança que tem que ser feita diariamente de qual que é a minha visão, o que eu tenho que fazer com o meu fornecedor, e aqui é só algumas dicas de como vocês têm que atuar nisso daí. Vamos lá, Alisson? Vamos. Então, no contexto que o Gustavo está... Vamos lá, né? No contexto em que o Gustavo está pontuando aí todas as represálias que a gente pode fazer para conter os custos, né? Porque agora a gente não tem a receita suficiente para bancar todos os itens que a gente está gastando aqui nesses meses, tá? Então, eu separei alguns itens aqui para a gente simular, tá? O primeiro deles a gente já simulou, que foi a queda das receitas, né? E agora eu vou simular o seguinte, gente. Eu vou vir aqui nos fornecedores e vou falar o seguinte, olha, viagens, poxa, eu vou diminuir realmente, viagem não precisa nem falar, né, gente? Porque todo mundo realmente parou com esse item. Vou diminuir, vou ter um controle melhor dos meus estoques, né? Vou pegar meu fornecedor e vou negociar com ele. Então, eu peguei aqui uma série de fornecedores que eu não preciso entrar no detalhe, né? Que cada um aqui vai separar realmente o que complementa o seu 80-20, né? Os seus maiores fornecedores. E aqui eu fiz a seguinte simulação. E se eu pegar meus fornecedores e negociar para um pagamento, a partir de agora, eu estava comprando numa situação e agora eu vou pedir para ele o seguinte, olha, eu não vou parar de te pagar. Eu simplesmente vou pagar você agora em 30, 60 e 90 dias nos próximos 3 meses, tá bom? Então, assim, é uma métrica onde a gente estava pagando mais ou menos à vista, mas, né, nesse momento agora a gente vai dividir em 30, 60 e 90. Se precisar, obviamente, cada um vai pedir um prazo que se adeque à sua situação, mas para essa simulação aqui a gente vai pegar exatamente esses 3 meses. Então, vocês podem ver, eu vou apresentar aqui, vou pegar os valores aqui e vou incluir lá em cima. E a gente pode observar o seguinte, nos meus valores aqui de março, a gente terminou nossos pagamentos, a gente honrou com todas as nossas obrigações de março, e a partir desse mês subsequente, a gente falou, gente, olha, viagens acabou, tá? A gente vai diminuir aqui realmente e pagar só 30, 60 e 90, a gente não tem condições, tá bom? Obviamente, o que vai acontecer com esses 3 primeiros meses, abril, maio e junho, a gente vai ter uma queda nos pagamentos, correto? E esses pagamentos vão refletir aonde? A partir aqui, ó, desses meses aqui em laranja. Então, a gente tem que ter um cuidado, obviamente, de negociação. Mas a gente não pode se esquecer que depois a gente vai ter que pagar de qualquer forma, tá bom? Então, com essa ação dos fornecedores, né, outra ação que eu coloquei aqui, fora os fornecedores, foi o aluguel. Poxa, já tem algumas medidas até, muitos escritórios de
advocacia já estão aí publicando, entregando muito conteúdo, falando como lidar com condomínio, com aluguel, tá bom? Então, vamos dizer que você entrou numa negociação com o seu aluguel e pediu uma carência de 3 meses, tá? E o parcelamento do valor em 6 meses a partir de outubro, por exemplo. É bastante factível, tá? Vamos ver aqui também, eu vou colocar esse cenário em abril, maio e junho. Lembrando que a gente tem que tomar um cuidado, porque lá na frente a gente vai ter um aumento substancial. Pode ser diluído, mas a gente vai ter um aumento substancial do que a gente está prorrogando, né? Então, nesse cenário onde a gente trabalhou com esses 2 pontos, poxa, olha aqui, estava menos 200 mil, já está menos 60. Qual que é um outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado? CAPEX, você está investindo em muita coisa ou em alguma coisa, né? A gente tem que fazer realmente, no momento de represária, a gente tem que dar um stop no nosso CAPEX, né? Então, eu vou vir aqui, vou agora fazer o quê? Eu não vou parar com ele completamente, tá, gente? Eu diminuí ele aqui em 60, 50, entre 50% e 60%. Então, com alguns pontos, com alguns ajustes, olha, a gente ainda tem vários meses aqui para frente, vermelho. Mas, olha, a gente já ganhou 2 meses de fôlego com algumas ações que, assim, são ações que dão muito trabalho, são ações que você tem que ligar e negociar. Negociação com o fornecedor é uma coisa complicada, porque ele também está necessitado, igual a gente está, né? Então, é uma cadeia. A gente sabe que, da mesma forma que o seu cliente está te pedindo prazo, você vai pedir para o seu fornecedor. Então, é uma negociação, mas que eu acho que é um momento de sensibilização. Eu acho que todo mundo sabe da situação e ninguém tem muito o que fazer nesse momento. É um momento de cooperação. Então, com esses pequenos ajustes, a gente viu que a gente já ganhou 2 meses de fôlego, né? A gente tem o objetivo de bater muito mais. Mas aí, os próximos itens a gente vai ver a seguir com o Gustavo, tá bom? Só um detalhe que eu gostaria de pontuar antes de passar para o Gustavo. Oi? Acho que alguém falou alguma coisa. Quando você tem um fluxo de caixa, né, com quem trabalha com as planilhas, e principalmente quando a empresa é muito grande, a gente trabalha sempre com um volume de dados muito grande. Então, uma das funcionalidades que a gente apresenta aqui na Lever Pro, né, no sistema, né, seria você ter a granularidade, né, você poder estar consultando até o nível de nota fiscal dos seus lançamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um pagamento de fornecedores, por exemplo, e eu tenho aqui, olha, estoque de materiais, eu quero saber no detalhe o que representa esse estoque, eu posso vir aqui, olha, e pedir o detalhamento daquele estoque. Então, olha, dentro do sistema, né, você vai fazer aqui todo tipo de análise e às vezes você vai precisar chegar nesse tipo de detalhe. Então, aqui, olha, a gente vai ter fornecedor por fornecedor, nota por nota, quando que venceu no diário, tá? Isso é um ponto importantíssimo aí a se abordar. Mas na frente a gente ainda vai falar de aging list, de contas a pagar e receber. Então, eu já quero que fique na cabeça de vocês aí, quem não tiver essa familiaridade, né, para realmente uma pergunta na sua cabeça, que vai ser uma ferramenta muito útil para realmente o acompanhamento aí do que você deve e o que você tem que pagar, tá? Então, Alisson, então eu acho que você já pode manter até a ferramenta aí, que eu vou fazer uma enquete sobre essa questão do aging list. Todo mundo é familiarizado com o conceito, né, que é para acompanhar a idade dos títulos a receber e dos títulos a pagar e fazer essa gestão no dia a dia. Então, a gente vai colocar uma enquete aí para saber como que vocês estão gerenciando hoje os seus recebimentos e pagamentos. Ela é mais simples, mas eu queria saber como é que está só o perfil hoje do pessoal que está aqui. Aí a gente coloca aqui se é tudo controlado no RP. Aí, desculpa aí, acabou faltando uma opção aí de vocês de não precisar usar o Excel, mas quem tiver todo o controle no RP, marca aí também, ou se tudo for feito no Excel. Aí eu só vou acompanhar aqui quantos já responderam.
O pessoal está mais ágil agora na resposta. Estamos aí com 14, mais 5 segundos. Vamos ver. Eu acho que 17, batemos nossa meta. Estamos aí com 17 respostas. Pode apresentar para a gente aí o resultado, Manu. Então, aqui, da audiência, 59% tem tudo no RP, porém, aí faltou uma opção de não ter no Excel, mas a tendência é que seja tudo no Excel. E a 41% faz toda essa gestão no Excel. Aí, Alisson, passo a bola para você, só para você apresentar essa ferramenta aí para a gente. Perfeito. Então, o famoso aging list de contas a pagar e receber. Então, aqui, gente, o que é um aging list? A gente tem a sua lista, a lista total dos seus fornecedores, tá? O total que ainda tem a vencer, tá bom? A gente tem um maisinho aqui, gente, para abrir. Eu vou ainda abrir para vocês verem. O a vencer hoje, se tem algum pagamento para vencer hoje, e o quanto já venceu de 1 a 30 dias, de 31 a 60, de 61 a 90, e assim sucessivamente. Então, aqui, naturalmente, a gente tem um controle do que a gente está devendo. Então, olha, aqui eu tenho uma inadimplência, por exemplo, esse até o final, de 625 mil, né? Aqui a gente está tendo controle de toda essa inadimplência. E a vencer? Quanto que a gente tem para vencer? Cliquei no maisinho e agora eu tenho, poxa, de 1 a 30 dias eu tenho para vencer isso tudo. De 31 a 60, tanto, e etc. Poxa, mas o que representa todo esse valor que tem a vencer? A gente também tem aqui aquela opção de entrar no detalhe, tá? E ver nota a nota. Olha, o título da nota fiscal tal, que vai vencer no dia tal. Então, essa é uma ferramenta imprescindível, ela ajuda muito, realmente, na previsão e no planejamento do fluxo de caixa para o futuro, tá bom? Da mesma forma, a gente trabalha com aging lists de contas a receber. São seus clientes. Poxa, os seus clientes inadimplentes, tá bom? Olha, esse cliente aqui está te devendo há mais de 180 dias. Então, a gente sabe até que estratégias eficientes de cobrança são as que a gente faz em cima dos clientes que te devem com menor espaço de tempo, tá? E todos os títulos que tem a vencer dentro do seu RP, né? Então, você pode abrir aqui e tá visualizando, olha, tem tanto para vencer daqui, de 1 a 30, de 31 a 60, né? E aí ele inverte o eixo. Ok. Tá bom? Vamos voltar lá para a apresentação, então. Já passamos pela... Pessoal, eu vou passar alguns pontos aqui que são relevantes. Nesse momento de diminuição de receita, diminuição da demanda, é importante a gente usar muito das ferramentas que a gestão da mão de obra a gente pode ter. Usar férias coletivas, férias individuais. O governo anunciou essa questão do diferimento do FGTS, que já dá um fôlego no caixa. Compensação futura de banco de horas. Então, o pessoal pode ficar em casa gerando banco de horas para ser compensado num prazo maior. Então, essa MP 927, ela flexibilizou o uso de cada uma desses pontos colocados aqui. A questão da suspensão do contrato de trabalho para requalificação, ela ainda ainda está no processo de reedição para ter as regras um pouco mais estruturadas. Mas um ponto que a gente gosta muito de enfatizar. Pessoal, vocês têm muitas ferramentas para utilizar nesse momento para conseguir ganhar tempo e se preparar melhor para o que vai acontecer. Ô Alisson, você está rabiscando aí. Mas não sou eu, não. Acho que eu nem mexi no mouse, não mexi em nada. Manuel, tem alguma coisa aí? Mas vamos lá. Vamos rabiscado mesmo. Então, são todas alternativas para reduzir o impacto do caixa da questão da mão de obra, manter essa mão de obra temporária durante esse período para o período da retomada. E por que a gente coloca que demissão tem que ser
em último caso. Demissão não quer dizer que é a melhor decisão quando se fala em fluxo de caixa. Experiência que a gente tem quando você vai realizar uma demissão, todo mundo sabe que o custo demissional é muito alto. Eu vou ter que pagar multa de FGTS, vou ter que adiantar o 13º que eu teria que pagar proporcional no final do ano, vou ter que pagar as férias, se tiver férias vencidas, eu vou ter que pagar um aviso prévio. Então, na média, né, dependendo do quanto tempo que o profissional está na empresa, esse payback da demissão, ele pode demorar 2, 3 meses. Então, a decisão de demitir no primeiro momento, ela tem que estar muito bem embasada para falar, olha, a minha perspectiva é de retomada para daqui 6 meses, 1 ano. Então, se eu estou muito seguro disso, já começa a fazer sentido fazer alguma demissão bem planejada e estruturada. Porque se for só pelo impulso, não tem demanda, demite, do ponto de vista de fluxo de caixa, essa pode não ser a melhor decisão quando você tem um horizonte mais claro de planejamento. E sempre pensando, mantenha uma musculatura para o momento da retomada. Em algum momento a economia vai voltar e vocês têm que estar preparados para isso. E na hora de se definir-se, fazer demissões, tem que avaliar muito qual cargo, qual impacto na continuidade do negócio que esse cargo ou essa função vai ser definida. Então, o recado o governo vai fazer todo o trabalho, o esforço necessário para manter os empregos. E do ponto de vista da empresa, a tendência é que, na maioria dos casos, se a gente pensar que isso vai ser uma crise de 2, 3 meses, na maioria dos casos, vale a pena segurar, fazendo uso de todas essas flexibilizações que a MP trouxe. Aí pode passar o próximo slide também. E aqui, só sobre o tema do trabalhista e do tributário, é sempre importante, que eu vou entrar importante ter assessoria ou do seu contador ou de um advogado, para na hora da implementação, o que a gente tem conversado muito com os clientes você tem o planejamento empresarial e o financeiro, que tem aquele gestão de risco ali, tomando as decisões. Decidiu que precisa usar algum desses artifícios que a MP trouxe, envolvam as pessoas especializadas para definir como implementar isso da melhor forma possível, sem correr em risco futuro para a empresa. Então, nesse momento, quando a gente falar de fiscal e tributário e de trabalhista, é sempre importante ter um acompanhamento de um advogado ou de um contador para tomada de decisões mais radicais ou coisas nesse sentido. Do ponto de vista fiscal, até o momento só teve medidas diretamente para quem é optante pelo Simples, não é o caso da maioria da audiência aqui. Prorrogação de validade de certidões de regularidade fiscal e de tributos federais. Alguns setores, principalmente relacionados à saúde, tiveram redução. E aí tem um ponto último que eu coloquei aqui, é a questão da avaliação da tributação se o lucro real ou presumido. Para quem está no presumido por ser mais vantajoso, dependendo do impacto futuro no resultado desse ano, talvez seja vantajoso fazer uma opção pelo lucro real. Então, esse é um cálculo também que é importante fazer. Isso depende de projeção de resultado e ver se eu sempre trabalhei com presumido, mas nessa crise talvez o real possa ser vantajoso. Então, é um ponto que vale a pena analisar dependendo da situação que a empresa tiver. Aí, eu passei rápido, porque essas são questões que estão mais no dia a dia, precisa de envolvimento de profissionais especializados, mas o ponto fundamental o fiscal, uma coisa que a gente recomenda para os clientes. No aperto, no último caso, ou numa situação mais complexa, se não tiver fontes muito imediatas de geração de caixa na negociação e tal, algumas empresas acabam optando por represar o pagamento do fiscal. Primeiro porque
os impactos de curtíssimo prazo são menores e já tem linhas, vamos falar assim, pré-aprovadas de parcelamento com longo prazo. Mas sempre lembrem-se que é uma linha cara, porque um financiamento que vocês vão optar e ele é caro. É só em último caso mesmo, quando a estrutura de fluxo de caixa não está permitindo outras alternativas, porque você vai pagar multa, juros, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo. Então, tomem cuidado na hora de tomar essa decisão, porque o negócio tem que funcionar pagando seus impostos. A gente sabe que em alguns momentos precisa represar, porque as fontes de liquidez e financiamento não são abertas para todos. Pode passar? Peraí. Aí, aqui é um ponto, eu já atualizei, saiu agora uma linha de financiamento do governo para empresas com faturamento até 10 milhões. Eu peguei rapidamente, né, que foi logo antes do almoço aí que saiu, que é a questão Selic, a taxa, 6 vezes de carência, 36 vezes para pagamento. Então, para empresas menores, essa é uma ótima oportunidade, mas a gente só tem que avaliar até que ponto os bancos vão ter a flexibilidade ou a velocidade para conseguir atender a toda a demanda de crédito. Então, não contem com o banco no curto prazo, porque façam para casa, dentro de casa, na gestão da mão de obra, na gestão dos seus fornecedores, porque o período, o timing do banco pode não ser o suficiente para você dar o fôlego. Não apostem tudo no banco. Aí aqui tem uma medida que foi anunciada, mas não necessariamente já foi implementada automaticamente, que é os 5 maiores bancos associados estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação por 60 dias. Então, essa é uma medida imediata que os bancos estão abertos para prorrogar o pagamento das parcelas dos próximos 60 dias. Tentem buscar opções de liquidez em todos os bancos que têm relacionamento. Aqui é uma recomendação, por mais que o fluxo de caixa esteja a projeção, já tem um fôlego aqui para retomada e tal, não deixem de buscar as oportunidades de liquidez que vocês tenham. Porque o cenário mais provável é de 3 meses, mas pode ter o pior cenário. Então, o financeiro tem que estar sempre preparado para o pior cenário. Então, tem liquidez no mercado para vocês, coloque esse dinheiro, mesmo que você tenha esse custo desse seguro interno, mas vale a pena estar com dinheiro em caixa num momento como esse. E sempre tentem negociar o máximo de carência e alongar ao máximo o pagamento. Então, aqui a recomendação: conversem com todos os bancos, busquem todas as linhas que estão possíveis e, na hora que tiver as propostas, analisem a que é mais adequada do ponto de vista de carência e de prazo de pagamento para esse momento. Ok? Então, e um ponto que eu... Pode passar o próximo? Aí o que a gente fez só um compilado aqui, mas eu acho que teve esse anúncio hoje do governo, tem algumas ações que Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e BDMG estão fazendo. Então, os bancos públicos tendem a ter condições mais favoráveis de negociação pela função social que eles têm. Então, tentem, se não trabalham com bancos públicos, busquem, conversem, tentem abrir linha de crédito que eles esse é o momento que eles têm que cumprir o papel social deles. Então, não deixem de consultar e verificar as possibilidades. Ok? Aí eu vou passar a palavra pro Alisson, só para a gente... para ele finalizar, e depois a gente faz uma última enquete e abre para comentários e considerações. Ok? Vamos lá, Alisson. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, só uma coisa, desculpa aí, a gente atrasou um pouquinho, bateu 3 horas aqui, mas acho que a gente já está concluindo e depois, quem quiser, a gente pode bater um papo aí no final. Vamos lá, Alisson. Tudo bem. Então, o Gustavo chegou a pontuar ali a questão da folha. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui nas despesas com o pessoal, né? E a gente vai adotar 2 estratégias em cima aqui.
da folha, que é, vamos lá, pegar uma simulação aqui onde os salários, a gente vai fazer uma redução da jornada de trabalho em 25% durante aqui 4 meses, tá bom? E o FGTS, né, o governo agora liberou uma MP onde a gente pode prorrogar o pagamento do FGTS por 3 meses, mas onde a gente volta a pagar ele financiado em 6 vezes a partir de julho, né? Então, são outras 2 métricas que a gente pode incluir aqui na nossa projeção. E vamos olhar aqui como que resultado a gente chegou. Bacana, olha. A gente tinha aqui 1 mês no vermelho, a gente trabalhou com os fornecedores, ganhamos aqui 2 meses. Paramos com o CAPEX, né, ganhamos 2 meses. A gente agora trabalhou com a diminuição da carga horária e a gente financiou a questão do FGTS. Então, a gente ganhou mais fôlego. Ainda assim, a gente está vendo aqui que a gente ainda vai entrar numa depressão no mês de julho. Ganhamos tempo, já ganhamos fôlego, né? A gente ganhou um tempo necessário que o mercado vai começar a reagir também à situação que a gente está, né? Então, nesse momento de junho para julho, vocês podem ver aqui que a receita já começa a dar um pulinho, tá? Ela não aumenta de uma vez, né? Ela aumenta gradativamente de 25% por mês, tá bom? Então, é um cenário bem conservador. Então, a gente agora vai fazer o quê? A gente vai pegar recursos de financiamento, porque realmente não foi o suficiente todas essas ações que a gente tomou. Mas, melhor, não vamos tomar ainda. Vamos fazer exatamente igual o Gustavo falou e vamos fazer o quê? A gente tem aqui um pagamento de 150 mil por mês de empréstimo, tá bom? E a gente vai pedir 60 dias de carência para voltar a pagar, tá? E a gente vai, eu coloquei para a gente, até coloquei só 2 meses, né? Tudo bem. Coloquei 2 meses de carência para voltar a pagar e o valor aqui que não foi pago, ele vai ser diluído a partir de agosto, aqui em 6 meses, tá? Então, peguei aqui, vou lá, para a gente ver qual que vai ser o impacto desse pedido. Então, só esses outros 60 dias fizeram com que a nossa curva, que a gente ganhasse um fôlego aqui já de 4 meses. E olha, a gente praticamente não tem mais um fluxo negativo ao longo do tempo. E aí sim, num último caso, vamos fazer o seguinte, vamos pegar então, vamos fazer a captação de empréstimo, né? Por exemplo, ali, eu peguei um valor ali de 500 mil, porque a gente sabe que a gente vai ter que pagar aqui nos próximos meses. Nem pedir carência, tá? Um empréstimo simples, tabela price, que eu peguei e coloquei ali em 24 meses. Juros de 3,5% ao mês. Então, finalmente, a gente fez o quê? A gente, através de todas essas estratégias, a gente conseguiu chegar num ponto positivo de inflexão da curva. Tá vendo? É sempre bom pegar um pouco a mais, porque quando o custo de capital, o custo de aquisição do empréstimo na primeira vez é na segunda vez é outro, sem contar que se você está pedindo um segundo empréstimo, a probabilidade do banco liberar se torna cada vez menor, né? Então, a partir de todas essas estratégias, a gente fez a projeção do saldo. Então, o bacana do fluxo de caixa projetado não é somente a gente colocar valores de recebimentos, pagamentos e etc. A gente está de olho realmente no quê? Na projeção do saldo, né, futuro, onde a gente aqui viu que a gente teve uma recessão no início aqui, em abril, maio, junho, a gente viu o fluxo negativo por um tempo grande. A gente tem aqui a movimentação negativa por vários meses, né? E a gente também viu que todas as ações elas deram o fôlego necessário para a gente ficar positivo, né? E recuperar e continuar a operação normalmente da empresa depois desse período
catastrófico, né? Então, acho que foi um exemplo bacana de como executar ações dentro de um contexto de crise do corona. Por último, eu vou falar só um pouquinho aqui sobre a ferramenta e sobre o que a gente pode oferecer para vocês, né? A nossa ideia aqui, junto com o Amor, é simplesmente, exatamente ajudar vocês num contexto de, gente, não é o momento de estar vendendo, não é o momento de estar é um momento de estar captando novos clientes, né? É um momento de ajudar e lá na frente, né? Eu tenho certeza que quem a gente ajudar e vai ter essa vontade, vai conhecer nosso trabalho e vai ter essa vontade de estar dando continuidade com a nossa parceria, tá bom? Então, o nosso primeiro momento agora estamos à disposição, né, para ajudar cada um de vocês, tá? A Lever Pro, a gente tem essa ferramenta que ela viabiliza, às vezes, tipos de análises e relatórios que você não consegue ter manualmente no Excel, tá? A gente, aqui dentro, a gente guarda períodos infinitos de dados, né? A gente tem detalhamento dos dados até um nível que você sempre, nunca vai ter dúvida do que realmente está acontecendo. A gente acompanha a conciliação do seu fluxo de caixa, então a gente traz qualidade para os seus números, bom? E, no final das contas, eu acho que o fluxo de caixa, nesse momento, é o mais importante. Temos outros módulos contábeis e etc. A gente vai, posteriormente, falar muito sobre empréstimos e controle de empréstimos, né? Acho que o momento, né, do mês de março, final de março para o início de abril gente, deixa eu projetar meu fluxo, deixa eu tomar as ações que a gente está sugerindo, né, e deixa eu sobreviver para essa crise, tá? Então, podem contar com a gente aí. Passo a palavra aí para o Gustavo para a gente finalizar de vez. Pessoal, então, complementando aí o que o Alisson falou, né, a gente queria passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência nesse período aí crítico. Obviamente que, para quem trabalha com gestão financeira no Brasil, né, a gente acaba tendo esses momentos de forma mais recorrente, né, mas o que avizinha para esse próximo período aí vai ser muito mais crítico do que a gente que viveu nos últimos 10 anos, então é importante a gente estar preparado. A gente tem know-how, experiência para ajudá-los e nesse momento a gente está com essa visão mesmo de o que as empresas precisam, se é de ferramenta, se é de aconselhamento, se é alguém para ajudar na coordenação dessas várias frentes, na viabilização da execução de um replanejamento da força de trabalho, uma renegociação com fornecedores. Estamos aqui à disposição para conversar e ao longo dessa semana a gente deve entrar em contato para entender um pouco melhor a demanda de cada um e como que a gente poderia ajudá-los. Se alguém tiver... aí aqui a gente abre o momento, se alguém quiser fazer algum comentário e tal, a gente tem esse espaço aí, é só clicar no Raise Hand aí, que a gente abre o espaço, eu vou monitorando aqui. Outro ponto fundamental, no final da apresentação, a gente vai mandar uma pesquisa de satisfação para vocês, e aí eu gostaria muito que todos contribuíssem, da mesma forma que vocês contribuíram durante a apresentação com as respostas das nossas perguntas, fizessem os comentários e respondessem a pesquisa de satisfação também. Alguém gostaria de fazer algum comentário, o pessoal, a pesquisa de satisfação, ela já está no chat aí. A Patrícia colocou aí para vocês. Então, queria agradecer a todo mundo que acompanhou,
todo mundo participou. Espero que a gente possa refletir, ver que pode acrescentar nesses aqui à disposição quando precisarem para a gente bater um papo para encontrar soluções que possam ajudar vocês. É isso aí. Tá joia? Obrigadão. Até a próxima.